E para analisar o debate quinzenal que decorreu esta manhã na Assembleia da República, está em estúdio Francisco Teixeira, grande repórter de política do Diário Económico. Olá, Francisco, boa tarde. Olá, boa tarde. Pelo que percebemos, pareceu-te que este debate quinzenal foi mais morno do que os anteriores? É um debate que regressa àquele que era o modelo inicial de José Sócrates. É um debate marcado por um anúncio do Primeiro-Ministro, com medidas, neste caso 5 medidas, já vimos quais são. É verdade também que pelo menos uma delas já foi publicada em Diário da República, era conhecida claramente dos portugueses, portanto há aqui uma tentativa de marcar a agenda. Há de facto também um problema de fundo, o problema do desemprego entre os jovens, que se tornou muito claro, não só com a música dos de Olinda, que parva que sou, mas acima de tudo com aquelas que têm sido algumas das propostas, quer à esquerda do governo, quer à direita do governo. E aqui José Sócrates o que tenta, de certa forma, é ele próprio entrar no debate e assumir que estamos perante o problema. E estamos, de facto, se nós olharmos para os números do Instituto Nacional de Estatística, que retratam o desemprego no final de 2010, estamos perante, enfim, 100 mil jovens desempregados até aos 24 anos, e se juntarmos aqui aqueles que têm até 35 anos, temos mais 180 mil jovens desempregados. Portanto, com menos de 34 anos, temos 280 mil jovens desempregados. É um problema, de facto, muitos deles... Mas estas 5 medidas anunciadas hoje pelo Primeiro-Ministro são, de facto, novidade ou são requentadas, como diz a oposição? É que já ouvimos falar nelas. O fim dos estágios não remunerados é a confirmação daquilo que era uma expectativa. Aliás, tinha sido uma proposta feita recentemente pelo líder da Juventude Socialista, também que tinha colhido algum apoio junto à bancada do Partido Socialista. Era uma medida previsível, embora seja a confirmação dessa medida. O alargamento dos estágios de 37 mil para 50 mil, como Paulo Portas disse bem, é uma medida que foi publicada em dezembro do ano passado em Diário da República. Portanto, há aqui uma mistura entre medidas que de facto são novas e medidas que já eram conhecidas ou sobre as quais havia alguma expectativa de que fossem apresentadas. Nenhuma delas vai resolver de um momento para o outro o problema de fundo. É bom também não ter ilusões. Muitos destes jovens são jovens qualificados e aqui no meio de todas estas medidas há uma que é, enfim, a promoção da qualificação de muitos destes jovens, tentando reintegrá-los no mercado de trabalho. O que se percebe é que nenhuma delas... Mas nem sempre a delas... qualificação é garantia de trabalho. Nem sempre. Mas em alguns casos pode ser a requalificação, isto é, se nós olharmos para a empregabilidade por áreas de formação superior, existe uma série de áreas, enfim, no topo está claramente o direito, a comunicação social, a ação social, todas as ciências sociais, são áreas que continuam com, enfim, com um número de vagas elevado, muito limitado, sim. Ao mesmo tempo que também elevado nas faculdades, mas limitado no mercado de trabalho. Tem uma taxa de empregabilidade muito baixa, são cursos em que muitas das vezes formam fornadas de jovens que acabam por desembocar no desemprego. Este é um problema de facto, de fundo, e aqui José Sócrates tenta misturar algumas soluções já conhecidas com outras que acabaram por ser confirmadas. No fundo é uma mistura de um discurso pela positiva que já é característico do Primeiro-Ministro, mas aqui com uma admissão de algo que realmente corre mal, que é o desemprego. Tentando aqui colar também o centro-direita, a PSD e CDS-PP, que acabaram por apresentar propostas que vão no mesmo sentido, na tentativa de flexibilizar os contratos a termo nos próximos anos, neste momento de grande turbulência, onde não há, a nossa flexibilidade na contratação não é suficiente para levar muitos dos empresários que têm muitas incertezas em relação àquilo que será, por exemplo, o ano de 2011. Basta olharmos para aquelas que são as expectativas do Governador do Banco de Portugal de que o país já está de facto em recessão e aquele que é o discurso do Governo de que vamos crescer pelo menos 0,2%. Os empresários no meio de tudo isto estão claramente inseguros, têm muitos dados, há uma enorme pressão do ponto de vista financeiro. Vai ou não o país recorrer à ajuda internacional? Aliás, o Governo é o único que ainda mantém este discurso, porque todas as organizações internacionais já admitem apontam para uma recessão em 2011. Portanto, no meio de tudo isto e olhando para aquelas que são as armas de contratação, as nossas leis, o país de facto precisa de flexibilizar a contratação. E aqui o centro-direita tem um argumento que me parece muito sensato, que é, para um desempregado de longa duração, ele prefere sem dúvida estar empregado, mesmo que de uma forma precária, mesmo sem nenhuma segurança, do que estar muitas das vezes desempregado e alguns dos casos... Desempregado e desmotivado. Desmotivado e algumas das vezes sem nenhum apoio social, porque, enfim, o subsídio de desemprego tem um prazo limite, não é? E muitos destes jovens que estão desempregados falamos também já de um desemprego de longa duração, o que revela uma enorme incapacidade do mercado de trabalho conseguir absorver muitas das pessoas que têm qualificação superior. Francisco, por exemplo, esta medida de acabar com os estágios não remunerados será uma medida positiva, certamente, mas achas que se conseguirá a curto e médio prazo refletir-se na prática? Porque lá por estar na lei não significa que, de facto, as empresas passem a cumpri-la. Não deixa de ser uma medida positiva. Enfim, a minha geração que entrou no mercado de trabalho logo a seguir à bolha das telecom foi uma
geração que entrou no mercado de trabalho com muitos estágios, todos eles não remunerados, e que teve uma enorme dificuldade em conseguir afirmar-se no mercado de trabalho. Ora, perante a crise internacional e, enfim, este repetir de todas as medidas de restrição no acesso ao crédito, restrição no investimento público, restrição no investimento privado, o que acontece é que muitos jovens qualificados tentam entrar no mercado de trabalho e, na melhor das oportunidades, muitas das vezes o que conseguem é um estágio não remunerado. Ora, depois de um grande investimento, muitas das vezes em universidades privadas, por parte dos jovens trabalhadores. Mas de que forma é que o aumento da flexibilização, que é tida como necessária por todos os empresários e quase todos os economistas, não vai também contribuir para o aumento de situações de precariedade desse género? Aumenta a precariedade. A verdade é que também pode diminuir o desemprego. Independentemente da forma seguida, por exemplo, pelo PSD, que é de facto questionável, temos ouvido muitos juristas a questioná-la, o abrir-se a porta a um contrato oral não escrito, que, enfim, ainda reduz mais o grau de segurança por parte, neste caso, do jovem, ou, enfim, da pessoa desempregada que tenta encontrar o seu emprego. Independentemente da fórmula seguida pelo PSD, o princípio para quem está em casa, desempregado, desmotivado e muitas das vezes sem apoio social, é sempre melhor ter um trabalho, mesmo que precário, do que estar nestas circunstâncias. É verdade que não se vai resolver o problema de fundo, mas nos próximos anos, neste contexto de enorme incerteza, insegurança, com o investimento público a cair, com o investimento privado também com enormes restrições, muitos dos empregadores olham para o mercado de trabalho, tem muitas dúvidas. Imaginemos que eu agora neste momento preciso de contratar 2 pessoas, tenho um hotel, preciso contratar 2 pessoas, mas tenho uma enorme insegurança porque não sei se os vou conseguir aguentar durante o próximo ano. Portanto, a flexibilização pode ser uma forma de, neste momento de grande turbulência, de grande pressão, de pouca capacidade de previsão sobre o que vai acontecer. Por exemplo, permitir empregos sazonais, como era o caso esse que estavas a mencionar. Sazonais ou mesmo que sejam, enfim, contratos a termo de 3 meses, aquilo que propõe o PSD é a sua renovação dentro de um período de tempo, até 2013. Temos a certeza absoluta que serão anos de grande restrição por parte do Estado, também de grande restrição por parte das pessoas e das famílias. Temos um aumento da carga fiscal, temos um plano de estabilidade e crescimento muito austero para cumprir ainda no nosso horizonte e, portanto, tudo aquilo que possa ajudar à contratação destes desempregados de longa duração, eu continuo a acreditar que é de longe melhor ter um trabalho, mesmo que precário, do que estar em casa sem qualquer apoio social e claramente desmotivado. Francisco, como em todos os debates na Assembleia da República, neste também ficaram questões por responder por parte de José Sócrates. Por exemplo, quando o PSD pediu ao Primeiro-Ministro que tivesse uma reação em relação às declarações do Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro, quando admitiu a existência de escutas ilegais. Achas que era importante haver uma resposta ou era apenas uma acha para a fogueira por parte do maior partido da oposição? Eu acho que o mais estranho no meio de tudo isto, o Procurador-Geral da República deu uma entrevista no fim de semana passado, assumindo, grosso modo, 3 coisas. O segredo de justiça é uma fraude, aquilo que é um dos pilares basilares do nosso Estado de Direito é uma fraude, existem escutas ilegais que ele, enquanto responsável máximo pela investigação criminal em Portugal, não controla, e a terceira questão tem a ver com os poderes, que ele mais uma vez repete, não tem os poderes suficientes. Perante estas 3 declarações claras, cristalinas, fortes, não aconteceu nada. E o estranho é não ter acontecido nada. Eu acredito que Pinto Monteiro está a ser sincero. O estranho é não ter havido uma reação por parte do Governo quando está a ser questionado o sistema de justiça em Portugal. Alguém teria que reagir. Temos o responsável máximo da investigação criminal em Portugal a fazer um retrato que, enfim, eu acredito que seja um retrato fiel à realidade. Ele acredita que tem poucos poderes, acredita que o segredo de justiça tal e qual está não faz nenhum sentido e acredita que existem escutas ilegais. Nada de ter sido feito e não ter havido nenhuma consequência perante tão graves afirmações, isso sim me parece muito estranho. Francisco, outra questão, a reavaliação das obras públicas levantada por Paulo Portas. De facto, soubemos que foi constituído o grupo de trabalho, mas, pelo menos, a opinião pública nunca mais ouviu falar sobre este grupo de trabalho. Aqui Paulo Portas acaba por ter alguma razão, porque não só não ouvimos falar sobre os resultados deste grupo que vai avaliar as parcerias público-privadas, o que é normal, o prazo ainda não terminou, mas por outro lado o Governo tem dado consistentes e, enfim, constantes sinais de que parte do TGV é para avançar, lançou um concurso para a construção de uma estação, isto no momento em que estão a ser reavaliadas as obras públicas. Ora, o mesmo Governo que utiliza o argumento para travar, por exemplo, o Hospital de Gaia, que seria numa parceria público-privada, mantém a construção de alguns dos concursos no comboio de alta velocidade. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Se as obras públicas vão ser reavaliadas... Poderão estar a ser reavaliadas para, pura e simplesmente, haver um motivo para dizer que sim, elas vão prosseguir?
Eu creio que não e acredito nas personalidades que estão neste grupo para avaliar as parcerias público-privadas. Agora, enquanto o seu trabalho não estiver concluído, não faz nenhum sentido o Governo continuar a colocar em cima da mesa novos concursos, a lançar concursos e a colocar as obras em andamento. Parece que esta Comissão, mesmo que decida em sentido contrário, vai ser confrontada com o facto consumado. O comboio de alta velocidade, pelo menos para Madrid, é mesmo para avançar. Francisco, já voltamos a falar sobre a sondagem de hoje da Marktest.